Muito bem, começamos então com um vídeo. Esse vídeo foi gravado essa semana, a gente gravou conversando com algumas pessoas na rua. E aí? Será que alguma coisa faz sentido? A gente já abriu, o Gui abriu o culto hoje colocando essa pergunta, e é essa pergunta que a gente vai tentar pensar hoje à luz da palavra de Deus. Será que há um propósito para a nossa vida? Será que é possível ser plenamente feliz e realizado? Será que um dia a gente vai entender a razão por trás de tantas coisas que acontecem na nossa vida e que hoje a gente não consegue entender? Será que há algum sentido em trabalhar, estudar, casar, constituir família? Se sim, se há um sentido, qual é o verdadeiro sentido dessas coisas? Essas perguntas, elas ocupam a mente de pessoas desde que o homem é homem, desde que as pessoas andam pela face dessa terra. Essa pergunta ocupa o pensamento das pessoas de uma forma ou de outra. E não ocupa só a cabeça dos grandes filósofos ou pensadores, mas ocupa a cabeça das pessoas comuns. E alguns se sentem mais aflitos com isso, outros se sentem menos aflitos. Alguns optam por levar a vida sem tentar responder muitos questionamentos, mas o fato é que uma hora ou outra a realidade se impõe e a gente é confrontado com essa questão. O que eu estou fazendo aqui? Nem que for uma entrevista na rua, talvez nesse momento ali da entrevista a gente precise parar e agora? Ai meu Deus, há ou não há um sentido na vida? Não sei responder. Foi uma das respostas que a gente viu logo no começo. Esses dias atrás eu recebi, na verdade, emprestado o livro de uma moça que trabalha comigo. Ela, enfim, sabe no que eu creio, sabe o que eu penso, sabe que eu gosto de pensar um pouco sobre isso também. E ela falou, você deveria ler esse livro aqui. Um dos slogans do livro é que quem lê esse livro nunca mais crê em Deus. Orem por mim durante o tempo da leitura. O livro se chama Criação Imperfeita. É de um físico e astrônomo, Marcelo Gleiser. E o livro, apesar de tratar diversas questões científicas e sobre física, ele vai muito além do que é a física e passa a tratar questões fundamentais da nossa vida, como o sentido do mundo, o sentido da existência, se há um sentido na vida, se há um sentido para a existência. E uma das teses centrais dele no livro, eu ainda não li o livro todo, li apenas uma parte, mas uma das teses centrais que ele defende logo de cara é que boa parte até do que a ciência tem feito até hoje está equivocado. Porque muitos dos grandes físicos e estudiosos, especialmente da ciência no que diz respeito ao início, né, a origem do universo e a evolução, eles estão equivocados porque muitos deles gastaram anos e décadas da sua vida tentando encontrar uma teoria unificada para o conhecimento. Então, quem caminha um pouquinho pela área da física sabe que existe uma das coisas que eles chamam de teoria do tudo, e faz um tempão que a galera está procurando isso, tentar equacionar, pôr numa única equação toda a área do conhecimento, e eles até hoje não conseguiram. A tese do autor desse livro é a seguinte: partindo desse pressuposto de que tentaram, caras como Einstein, Newton, tentaram chegar nessa equação e não conseguiram, provavelmente é porque essa tese está equivocada e não existe, na verdade, um sentido unificado para a vida, porque todos eles estão partindo de um pressuposto equivocado, que é a existência de um Deus monoteísta criador. Então, se ele parte do pressuposto de que esse Deus existe e criou todas as coisas, faz sentido a gente ir atrás dessa teoria. Agora, se esse Deus não existe, não faz sentido a gente ir atrás disso. E a tese dele é justamente essa. Há mais assimetria e desorganização no universo do que a gente gostaria. A gente quer encontrar simetria e organização onde talvez não exista. E aí, segundo ele, a gente só vai se ver livre dessa angústia de, ai meu Deus, qual é o sentido da vida? Quando a gente parar de fazer essa pergunta, especialmente quando a gente parar de pensar no universo e na criação a partir do pressuposto de um único Deus. E aí, abre aspas, uma das frases dele é que talvez nós não sejamos a medida de todas as coisas, como propôs o filósofo grego Protágoras em torno de 450 a.C., mas nós somos as coisas que podem medir. Nós não somos, o homem não é medido de todas as coisas, mas ele é aquele que pode medir todas as coisas, e nesse sentido o que a nossa ciência precisa é tirar Deus ou o homem do centro e ser mais humanocentrista. Essa é a tese dele. O ponto é, a gente só vai
entender, tentem só acompanhar esse ponto. A gente só vai entender ou a nossa busca, né, por sentido, ela só vai ser bem sucedida quando a gente tirar qualquer uma dessas coisas do centro, nos colocarmos no centro, e aí a gente vai entender que entender o propósito da vida é entender a própria vida. Teve um cara que respondeu isso, né? Vamos deixar de complicar uma coisa que é fácil. O sentido da vida é a própria vida. Vamos viver. Isso é a tese do cara. E aí eu me pergunto, lendo esse livro, e questiono vocês nessa noite. Será que é assim mesmo? Será que é possível a gente encontrar sentido para a nossa própria vida, excluindo a possibilidade do transcendente, excluindo a possibilidade do sobrenatural e olhando simplesmente para a nossa própria existência? Será que, ao considerar o ser humano como aquilo que há de mais central no universo, os nossos corações e as nossas mentes vão realmente um dia descansar? Alguém, há 3.000 anos atrás, fez essas mesmas perguntas e resolveu fazer um exercício. Vamos partir do pressuposto de que nada mais existe debaixo do sol. E vamos ver onde tudo isso vai chegar. O cara que fez essa experiência foi Salomão, um rei de Israel que viveu há 3.000 anos atrás. De todos os reis que Israel teve, talvez ele seja um dos mais famosos, não apenas por causa da sabedoria dele, mas por causa dos grandes feitos dele. E o texto que a gente vai considerar nessa noite foi escrito por ele, provavelmente já na sua velhice, nos seus últimos anos de vida. E esse texto precisa ser lido como a experiência de um homem que empregou toda a sua sabedoria e seus recursos, inclusive, para encontrar o sentido da vida. E aí, assim, como a gente faz, quando a gente conversa com pessoas mais experientes, mais sábias do que a gente, o que eu quero te convidar e me convidar é para que a gente se coloque humildemente diante de Salomão nessa noite e faça a ele algumas perguntas. Salomão, queremos aprender nessa noite da sua sabedoria. E a primeira pergunta que eu gostaria que a gente fizesse a ele é justamente uma das perguntas que a gente fez no vídeo. Salomão, alguma coisa faz sentido? Há um sentido maior para a vida? E vamos ver o começo da resposta dele. Eclesiastes capítulo 1, versículos 1 a 11, você pode acompanhar ali ou na sua Bíblia. Fica à vontade. Estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas o mar nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Essa é a primeira resposta que Salomão nos dá para a nossa pergunta. Salomão, há algum sentido na vida? Resposta dele, logo nos primeiros versículos, não. Nada faz sentido, nada faz o menor sentido. E aí a gente pode se virar para Salomão e dizer, Salomão, não era isso que a gente gostaria de ouvir. A gente não deixou a nossa casa em pleno domingo à noite, num dia frio de São Paulo, perfeito para ficar em casa sentado no sofá, para vir aqui ouvir você, Salomão, dizer que não, nada faz sentido, nada faz o menor sentido, tudo é essa coisa pessimista e cansativa conforme você descreveu. Não foi isso que a gente aprendeu na escola dominical, não é isso que a gente acredita como igreja. Como você, um homem de Deus, sabe como foi, pode dizer uma coisa desse tipo? Tudo bem, a gente até sente que em alguns momentos as coisas são assim. Boa parte do nosso tempo é difícil encontrar significado para o que a gente está fazendo, encontrar força para seguir adiante. Os nossos dias tendem a ser cansativos. No final do dia a gente chega esgotado e fala, não sei o que eu estou fazendo, não sei por que eu estou nesse trabalho, não sei por que eu estou casado com essa pessoa. É cansativo. Mas aí a gente se volta para Salomão e fala, mas é preciso ser tão pessimista? É preciso dizer com todas essas palavras que não há nenhum sentido para a existência? De que tudo não passa apenas de repetição? De que não há nada novo para se viver? E as músicas que a gente canta que diz que Deus tem algo novo para a gente? Como que fica?
E a expectativa de que esse ano vai ser tudo diferente, que eu vou fazer o curso que eu não fiz no ano passado, que eu vou seguir a dieta que eu preparei para 2011, que eu vou ter mais tempo para minha família, para os meus amigos, que o meu time vai ser campeão mundial desde 1951. Com tantos projetos novos e envolventes, como que você pode falar que nada faz sentido? Como que você pode dizer umas coisas dessas? E eu acredito que se a gente colocasse todas essas questões diante de Salomão, ele nos diria algo mais ou menos assim: você entendeu tudo errado. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu quero que você perceba, Salomão nos dizendo, é que todos os seus anseios mais profundos, isso é, seu desejo por ser notado, sua vontade de ser alguém na vida, sua busca por estabilidade financeira, seu anseio por poder, sua vontade de ter família, se casar, prosperar, sua vontade de que seu marido se ame, como nós lemos aqui no começo, tudo isso, todos esses desejos mais profundos que você tem e que você se mata por causa deles, tudo isso já foi buscado antes. E continua sendo buscado por todas as pessoas ao longo da história. Eu não quero falar sobre essas trivialidades da vida, se teu time vai ser campeão mundial ou não vai, a gente torce para que sim, mas pode ser que não aconteça. Salomão não quer falar sobre isso. Ele quer falar sobre o nosso coração. Ele quer falar sobre aquilo que de fato importa, sobre os nossos anseios mais profundos. E aí ele se volta a nós nesse momento e diz: eu quero te dar vários exemplos, para que não reste dúvida ao final. Debaixo do sol ou debaixo do céu, nada faz o menor sentido. E aí a gente pode dizer para ele: tá bom, então fale-me mais sobre isso. Conte-nos mais sobre sua vida. A quais buscas você se dedicou e quais respostas você encontrou? Segunda resposta dele, então, para nós, capítulo 1, versículos 12 a 18. Eu, o mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Observei tudo o que acontece debaixo do sol e, de fato, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido. O que ainda falta não pode ser recuperado. Disse a mim mesmo: sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a empreender tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Vejam aqui agora, então, Salomão nos contando o seu objetivo ao entrar nessa empreitada. Ele tomou uma decisão racional no comecinho ali do texto. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Salomão não deixou a sua razão de lado e passou a viver a vida. Ele racionalmente tomou uma decisão: eu vou usar toda essa sabedoria que Deus me deu para descobrir e examinar tudo o que se faz debaixo do céu. E é por isso que a gente precisa dar ouvidos a ele. Salomão não foi alguém pego de surpresa pelas situações. Ele não foi alguém que teve medo de se fazer perguntas difíceis. Ele não foi alguém que teve receio de questionar a sua fé. Ele resolveu questionar tudo e investigar tudo que se faz debaixo do céu. E por isso ele se apresenta como nós ali no início também como mestre. Um mestre experiente que dedicou a sua vida para entender o que é a vida. E o seu diagnóstico final, ou inicial, não é nada bom. Deus deu uma existência trágica à humanidade. Deus deu uma existência trágica à humanidade. E aí, antes que alguém se desespere ou se esbraveje comigo, eu quero só destacar um ponto no texto que a gente leu até aqui e que aparece nesse trechinho, uma expressão que ela já apareceu 4 vezes e vai aparecer mais 7 até o final do trecho que nós vamos ler, que é a expressão debaixo do sol. Em alguns lugares ela aparece debaixo do céu. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no final, mas percebam que Salomão estabeleceu um limite para a busca dele aqui. E o céu é o limite aqui. Existe um limite que não é o céu, é o limite do jeito que a gente trata. Não, ele traçou e falou: estou desconsiderando a existência de qualquer outra coisa além do céu. Tudo que existe dentro dessa minha busca, céu e terra. Vamos ver aonde que isso chega. É esse o experimento que ele está fazendo. E aí a gente pergunta mais uma vez para ele: mas então, Salomão, qual foi o resultado dessa sua busca?
E aí ele começa nos contando sobre a sua busca por sabedoria e por conhecimento. E o resultado da busca por sabedoria e conhecimento qual foi? Mais tristeza e mais aflição. É isso que ele diz ali no finalzinho desse trecho. E não é realmente assim? Quanto mais a gente sabe, mais angustiado e aflito a gente fica. Quanto mais a gente sabe de determinado assunto, mais inquieto a gente fica. Quanto mais a gente cava, parece que mais problema aparece. É só a gente ver o caso que a gente está vivendo no nosso país. Todo mundo sabia que existia corrupção, mas quanto mais a gente sabe, mais aflito a gente fica. Ou alguém ficou feliz de saber que come papelão no frango? Quanto mais a gente era louco para saber o que existia por trás dos bastidores. Mas agora, quanto mais a gente sabe, mais angustiado a gente fica. E em alguns momentos a gente chega a dizer... Preferia não saber disso. Não é mesmo? Preferia não saber disso. Por quê? Porque eu continuava levando tudo tranquilamente, sem essas preocupações na mente. Então, me parece que é verdade o que Salomão está dizendo. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. E assim é também tanto com o conhecimento acadêmico, quanto com a sabedoria prática. Quanto mais a gente estuda sobre um assunto, ou quanto mais a gente pensa sobre a vida, a tendência é que mais inquieto a gente fique, porque mais problema e sujeira a gente consegue perceber. Mais coisas a gente consegue ver. E foi justamente assim que esse grande rei do passado se sentiu ao se dedicar ao conhecimento e à sabedoria. E aí aqui um ponto bem específico que Salomão nos deixa é, aos amantes do conhecimento, é bom que a gente ouça Salomão. Porque debaixo do sol, nem todo o conhecimento do mundo é capaz de dar significado à nossa existência. Debaixo do sol, nem todo o conhecimento do mundo é capaz de dar significado à nossa existência. Mas vamos fazer uma outra pergunta. Já que a busca por conhecimento acabou fazendo Salomão considerar a vida ainda mais sentido, vamos fazer uma outra pergunta. E se ao invés do conhecimento, Salomão, a gente buscar sentido e satisfação nos prazeres e nas realizações? Vamos ver o que ele nos diz. Capítulo 2, versículos 1 a 11. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo o que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer, a recompensa pelos meus esforços. Mas ao olhar para tudo que eu havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. E eu acho que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção e ouvir um pouco melhor o que Salomão tem a dizer aqui. Ao longo de toda a história, as pessoas têm se dedicado e têm corrido atrás das coisas que Salomão está descrevendo. Prazer, realizações, grandes projetos. Mas me parece que pouquíssimas culturas gastaram tantos esforços na busca por prazer e por realizações do que a nossa cultura. A gente está mergulhado nisso até a cabeça, todos nós. E ainda que a gente proteste contra isso e afirme, não, isso não me pega, isso não me diz respeito, de alguma forma isso nos pega e nos diz respeito, sim. Eu posso ouvir a mesma voz que disse a Salomão ali no começo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Eu consigo ouvir essa mesma voz sussurrando também ao meu ouvido.
Vamos experimentar o prazer. Vamos buscar as coisas boas da vida. Você consegue perceber isso à sua volta? Você consegue perceber as pessoas também te chamando assim? Deixa disso. Vamos experimentar o que há de bom. Nada faz sentido. Vamos curtir as coisas boas, afinal a vida é curta. Você pensa demais nas consequências do que faz, jamais vai ser feliz. Você leva a vida muito a sério, vai acabar solteiro no monastério. Deixa essa moral pequena burguesa de lado. Aproveita o que a vida tem a oferecer. Ter filhos, constituir família, deixa de ser tonto. Vai morar junto com alguém, se não der certo, você larga e começa de novo. A gente ouve isso o tempo todo à nossa volta. E o que Salomão fez diante dessas vozes? Ele falou, vamos lá, vamos em frente. Vamos fazer tudo que vocês estão me chamando para fazer, eu estou dentro. Eu quero participar de tudo. Projetos grandiosos, dinheiro, cultura, mulher, poder. Ele se meteu em tudo isso. A gente está falando, gente, com alguém que chegou lá. Sabe tudo que você quer ter na vida? Esse cara teve. E teve muito mais. O texto de 1 Reis, que fala um pouco mais sobre a experiência dele, diz que o suprimento diário para o palácio de Salomão era uma coisa medonha. Suprimento diário para o palácio de Salomão. 6.000 quilos de farinha especial, 13.000 quilos de farinha comum, 30 bois, 100 ovelhas, além de outros animais e aves. Tá bom para você? Por dia. Por dia. Sabe aquele churrasco que a gente faz no final do ano na fonte e que parece que é uma montanha de carne? O ano passado a gente comeu carne pra caramba. Tinham 20 quilos. O cara comia 30 bois por dia. Um boi tem uns 300 quilos. Aí você faz a conta. Na verdade, a maioria dos comentaristas que a gente lê, eu até fiz a conta para conferir. E se fosse churrasco, bate o número. Dá para alimentar umas 20.000 pessoas por dia. 20.000. Sabe a festa do final do ano da fonte? Não era o café da tarde do Palácio de Salomão. Sabe aquele happy hour do trabalho? Que a galera acha que bebeu um monte? Chega nem perto do que esse pessoal fazia. Porque, veja, num determinado momento ele fala, eu experimentei tudo isso, aí não fazia sentido, aí eu falei, o riso é tolice, ser alegre, né? Chega a lugar nenhum, de que adianta buscar isso tudo? Bom, então já que isso tudo não faz sentido, vamos me animar com vinho. Vamos tomar umas para ver se dá uma tranquilizada. E aí, como alguém que, em geral, isso acontece, como alguém que se cansa da vida louca, toda essa festa, 20.000 pessoas por dia em casa. Pensa que é receber 20.000 pessoas em dia para almoçar e jantar em casa. Vinho todo dia, 30 bois, 100 ovelhas. Chega uma hora que você cansa de acordar 11 horas da manhã com a serva lá, ô rei, o reino está ruindo, vamos pôr a vida no lugar. Ele fala, então tá bom, cansei dessa vida, vou me dedicar aos grandes projetos. E aí ele começa a se dedicar a grandes projetos, é o que ele fala ali da metade para baixo, dediquei-me a projetos grandiosos. Construí casa enorme, plantei vinhedos, fiz jardins, o cara praticamente fez uma floresta, fiz jardins e parques, os enchi de árvores frutíferas. Se você olhar o mesmo texto de 1 Reis, o texto fala sobre o grande conhecimento que Salomão adquiriu justamente na área de botânica. Ele sabia tudo de árvore. E aí ele usou todo esse conhecimento de árvore, com todo o dinheiro que ele tem, e plantou uma floresta ali no quintal do palácio dele. Construí açudes, represa, para juntar a água e regar os meus pomares verdejantes, para botar o engenheiro civil aqui, ó, no chinelo, o que o cara fez. Comprei escravos e escravas, tive muito gados e rebanhos. Ele tinha, gente, 4.000, isso está no texto de 1 Reis também, 4.000 estábulos para guardar os 12.000 cavalos de guerra que ele tinha. É tudo grande, é tudo 1.000. Não tem nada na história lá, se você ler 1 Reis, de unidade. É sempre 1.000 para cima. É tipo as delações do Odebrecht. É só de 1.000.000 para cima. Foi no reinado dele que Israel atingiu a sua maior extensão geográfica. Então foi um cara que conquistou muito militarmente. Construiu o famoso templo de Jerusalém. Tentaram fazer uma réplica aqui no Brás. Construiu o famoso, levou 7 anos, envolveu milhares de trabalhadores.
todo o templo ornamentado com ouro e pedras preciosas. Não é só folheado do jeito que pintaram ali. Era ouro de verdade, pedra preciosa de verdade. Agora, não contente com o templo, quando ele acabou de construir o templo, ele construiu o quê? Um palácio. O templo demorou 7 anos para ficar pronto. E o palácio? 14. 13, 14. O dobro. Aí você imagina a proporção da coisa. E, além de tudo, diz que construiu casas para todas as suas mulheres. E não eram poucas, a gente sabe. E aí, eu acredito que Salomão chegaria a nós e diria, sabe quando você se alegra, quando aluga ou compra uma casa, um apartamento novo? E aí você termina de decorar tudo. Você coloca todos os livros na estante. Aí você olha para aquilo e você fala, cara, que orgulho. Que prazeroso é isso. Que legal eu poder ter meu canto organizado do meu jeito. E eu suei por isso, eu batalhei, eu trabalho todo dia, para no final do dia poder chegar aqui e falar, putz, fui eu que construí, fui eu que ornamentei a coisa. Salomão fala, sabe quando você sente isso? Agora penso o que eu senti. Penso o que eu senti quando eu construí isso tudo. Um templo, um palácio, expansão do meu reino. Tinha 100 mil, 20 mil pessoas por dia na minha casa, 100 mil pessoas a cada 5 dias. Em menos de 2 meses, 1 milhão de pessoas poderiam tranquilamente ter passado pelo palácio dele. Sabe? Tudo isso que você sentiu é nada perto do que eu senti. Eu tive ao meu dispor um número incontável de escravos e escravas. Ele desfrutou, isso está aqui no comecinho, de uma cultura que poucas pessoas tiveram oportunidade de ter. O cara tinha cantores e cantoras ao dispor dele. Vamos começar o show no Palácio Salomão. Vini, vem. O cara começava a pegar os melhores. Chama o Adilto, chama o Willy. Vamos começar. Entendeu? Só que não era só isso. Eram muitos. E fora isso, as mulheres, claro. Tinha todas aos seus pés. E aí, como cereja do bolo, para fechar essa conta, dinheiro suficiente para cuidar disso tudo. Ouro e prata. Ele tinha recurso para sustentar toda essa parafernália, todo esse reino. E aí, como que ele resume? Depois de contar tudo isso, você abre o olho e você fala, caramba, onde esse cara chegou? Como que ele resume tudo isso? Eu tive tudo o que um homem desejou. Tudo que um homem pode desejar. Na segunda linha aqui, tudo o que eu desejei, eu busquei e eu consegui. Eu não me neguei prazer algum. Gente, ele teve tudo que ele quis. Não tinha falta, não tinha problema. Tudo o que ele desejou na vida, ele alcançou. Ele não se negou prazer algum. Eu tenho alguns amigos no trabalho que às vezes eu começo a conversar com eles, eu vejo que alguns de formação, às vezes cristã, mesmo católica, olham para a vida passando e falam, cara, eu estou perdendo, olha tudo que eu estou perdendo. Eu tenho vontade de fazer isso tudo, mas eu não posso, porque a minha criação me limitou de uma forma que eu não consigo desfrutar disso tudo. É bacana a gente conversar com Salomão nessas horas, porque ele olhou para isso e falou, eu vou aplicar minha sabedoria e eu vou curtir isso tudo. Eu vou curtir isso tudo, porque eu quero encontrar as respostas para a existência, as respostas existenciais, a resposta para o significado da vida. Mas como ele se sentiu depois de tudo isso? Mas ao olhar para tudo, o que eu havia me esforçado tanto para realizar, aqui no finalzinho, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento, não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. E, gente, mesmo ouvindo Salomão dizer isso, a gente continua na mesma empreitada que ele. A gente tem a voz da experiência nos dizendo, eu cheguei lá e não foi suficiente. Mas é como se entrasse pelo ouvido e saísse pelo outro. A gente continua buscando as mesmas coisas com o mesmo objetivo. A nossa agenda está cheia, o nosso nome é cada vez mais conhecido, os nossos investimentos estão crescendo, nem sempre, mas é o nosso objetivo. A gente tem tudo isso, mas a nossa vida está vazia.
O nosso físico está esgotado. O nosso lar está caindo aos pedaços. Nosso coração está longe de Deus. E aí, às vezes, quando alguma pessoa pede para a gente resumir a nossa vida a ela, como a gente diz? Minha vida anda um inferno. É assim que muitas vezes a gente resume a nossa vida. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer é... Agora não a pergunta que a gente precisa fazer para Salomão, a pergunta que a gente precisa fazer para a gente. Onde a gente encontra sentido? No que a gente gasta a nossa vida? Qual o lugar que todas essas coisas, trabalho, estudo, dinheiro, ocupam na nossa vida? Qual o lugar que o ministério na igreja ocupa na nossa vida? Será que a gente tem tempo de ouvir e processar tudo que a gente ouve? Ou ensinar e processar tudo que a gente ensinou? Será que a gente tem tempo para se colocar em silêncio diante de Deus e falar tudo que eu ouvi nessa noite, como isso precisa falar comigo? E eu me colocar diante de Deus hoje à noite e dizer tudo que eu falei nessa noite, como isso precisa trabalhar na minha vida e no meu coração? Será que a gente tem tempo para isso? Tem um professor nosso que costuma dizer que a gente é uma igreja à beira de um ataque de nervos. E basta a gente olhar as redes sociais para testemunhar sobre isso. Agora, a gente é uma igreja à beira de um ataque de nervos porque tem muita coisa. A gente é ativo em várias coisas. A gente muitas vezes, não é o caso necessariamente dessa igreja, mas às vezes a gente como indivíduos, a gente está imerso numa série de programas, numa série de atividades. As nossas vidas estão cheias, mas a gente está insatisfeito. A nossa agenda está preenchida, mas a alma está desfalecendo. Muito do nosso ativismo é fruto de um coração que não consegue encontrar identidade em Jesus. A gente falou, o Gui abriu o culto falando sobre identidade. Onde Lia buscava a identidade dela? Nos filhos e no amor de seu marido. Enquanto ela buscou nos filhos, ela encontrou? Não encontrou. Então a gente troca a identidade em Jesus por afazeres, por muito fazer. A gente precisa se afirmar, então a gente faz coisa. A gente precisa se afirmar no trabalho, aí a gente vai fazer uma pós-graduação. A gente precisa se afirmar perante a família e os amigos, aí a gente vai buscar uma promoção. A gente precisa se afirmar na igreja, aí a gente busca um ministério. A gente precisa se afirmar diante de Deus, aí a gente participa de um monte de coisa dita de Deus, participa de uma coisa após a outra, como se isso fosse impressionar a Deus. Como se isso fosse gerar a nossa identidade diante dele. Agora, o maior problema com isso é que esse ativismo, esse muito fazer, não é capaz de transformar corações. Ativismo não é capaz de transformar corações. Ativismo apenas alimenta a aparência. Tem um professor nosso também que gosta de falar isso. Ativismo não transforma pessoa, alimenta personagem. Ativismo não transforma pessoa, alimenta personagem. A gente é aquilo que a gente faz. E acho que a experiência de Salomão deveria nos chamar a reflexão nessa noite. Ele fez tudo. Ele teve tudo. Ele chegou lá. E nada disso foi suficiente para preenchê-lo. Ele não encontrou sentido em nenhuma dessas coisas. Debaixo do sol, segundo Salomão, nada é capaz de dar sentido à nossa vida. Fonte de Sicar, onde a gente encontra sentido? O que a gente tem feito para nos afirmar diante de Deus e diante dos homens? Onde a gente tem buscado a nossa identidade? No que a gente coloca os nossos esforços, a nossa energia? Os nossos corações estão plenamente satisfeitos com Deus, com Jesus? Ou será que a gente está buscando isso nas coisas? Muitas vezes, a nossa busca por coisas e por realizações é simplesmente um sinal de que o nosso coração está inquieto, está angustiado, está aflito. Ele não consegue encontrar identidade e satisfação em Deus. O conhecimento fracassou, o prazer fracassou, os projetos fracassaram. E aí, como que Salomão avaliou tudo isso? Vamos perguntar mais uma vez, Salomão, qual a sua conclusão sobre tudo isso? Capítulo 2, versículos 12 a 23. Então resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez. Pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, eu vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo,
uma vez que eu terei o mesmo destino do tolo, do que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso, passei a odiar a minha vida, pois tudo o que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores tudo o que eu me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo que consegui debaixo do sol, com minha habilidade e o meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Assim cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. E não foi pouca coisa que esse cara fez, como nós vimos. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado de seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido. É uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza. E nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Ao avaliar toda a sua vida, agora Salomão está chegando à sua conclusão. Ao avaliar toda a sua vida, ele nos dá um veredito nada otimista. Após adquirir muita sabedoria, ele julga que tanto faz sabedoria e sensatez, pois o fim do tolo é o mesmo fim do sábio. Ambos vão morrer e serão esquecidos. Após conquistar muitas coisas como resultado do seu trabalho, ele se desespera. Afinal, tudo que ele conquistou vai ficar para alguém que não trabalhou por aquilo, e quem pode garantir que a pessoa vai fazer bom uso de tudo aquilo que ele conquistou? E aí Salomão olha para tudo isso e passa a odiar a própria vida. E a encarar os seus dias de trabalho como marcados pela dor e pela tristeza. Ele lembra, inclusive, que todos os dias, de todos aqueles dias, que ele gostaria simplesmente de ter chegado em casa e dormido tranquilamente, e ele deitou na cama e ficou virando de um lado para o outro, lembrando do trabalho. É isso que ele diz ali no finalzinho do primeiro parágrafo. Não é no final do primeiro parágrafo, é no final do texto. Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite a sua mente descansa. E aí aqui a gente chega, o que para mim é um dos pontos, é o ponto alto do texto. Quando a gente olha para a vida a partir de referenciais meramente terrenos, em algum momento a gente vai passar a odiar a própria vida. Quando a gente faz uma declaração como uma das que a gente viu no vídeo, o propósito da vida é a própria vida. Vamos simplesmente viver como se não houvesse mais nada além disso aqui. Quando a gente encara a vida assim, em um ou outro momento a gente vai passar a odiar a própria vida. Porque ainda que a gente seja uma pessoa otimista, uma pessoa empolgada com a vida, e tem gente que é realmente assim, se a gente realmente parar e pensar sobre as consequências das nossas ações, ou sobre o que vai restar como fruto de todo o nosso trabalho, resta pouquíssima esperança para nós. A gente vai chegar à beira do desespero, e é justamente à beira desse desespero que muitas pessoas à nossa volta estão hoje. Estão vivendo ali, à beira do precipício. E a gente viu acima que a gente vive um tempo movido pelo prazer e pela aparência. E eu acho que além de prazer e aparência, tem mais uma palavra que marca o nosso tempo: distração. Distração. A gente a vida passa diante de nós, mas a gente está tão envolvido em tanta atividade que a gente não pensa sobre ela. A gente está distraído. Até no caminho dos nossos afazeres, o meu afazer hoje é o meu trabalho, mas no caminho para o trabalho eu estou distraído, porque eu estou com um fone no ouvido, eu estou lendo um trabalho, eu estou lendo um livro. Eu não tenho tempo para observar a realidade à minha volta. Eu não tenho mais sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo à minha volta, o que Deus está fazendo na vida dessas pessoas que cruzam comigo o tempo todo. Eu não consigo mais perceber quem são as pessoas à minha volta. Eu estou tão conectado na rede que eu estou desconectado
do mundo e da vida. E aí a gente anda simplesmente distraído. A gente não consegue mais discernir as coisas. A gente, quando está vivendo assim, está vivendo a vida somente a partir de referenciais terrenos. E isso, em um ou outro momento, vai nos conduzir ao desespero, e o desespero nos conduz à morte. Muitas pessoas à nossa volta, elas já foram engolidas por esse desespero. Esse desespero no sentido da palavra mesmo, falta de esperança. Assim como Salomão foi engolido por essa falta de esperança. Porque se teve uma coisa que a gente não viu no texto até aqui, foi esperança. Tudo o que Salomão nos apresentou até aqui foi a ausência de sentido, a ausência de propósito. Não há esperança. E aí, diante disso tudo, o que ele nos diz é: por isso passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante e nada faz sentido, é como correr atrás do vento. E aí eu acho que Salomão nos dá direito a mais uma pergunta, e a última que a gente vai fazer a ele. O que fazer então? Há alguma esperança para a gente? Há alguma esperança para a humanidade? É possível, segunda pergunta que a gente fez no vídeo, é possível ser plenamente feliz e satisfeito? Qual foi a resposta da maioria das pessoas? Ou a resposta é não, ou a resposta é possível ser feliz, cada um à sua forma. Talvez em momentos pontuais, mas plenamente ninguém consegue ser. Como é possível ser feliz? Talvez, assim como um dos garotos respondeu, hoje à tarde eu vou para o bar com os meus amigos e eu acredito que ali eu teria um momento de felicidade. Assim como Salomão resolveu se dedicar ao vinho e tentar encontrar no vinho um momento de alegria, muitas pessoas estão fazendo esse cálculo a respeito da vida. Agora, será que é possível sair dessa espiral? Últimas palavras do texto. Por isso, concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida e a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus, pois quem pode comer ou desfrutar algo sem Ele? Então a resposta de Salomão para a nossa última questão é sim. É possível sair dessa espiral descendente, mas para isso é preciso transcender a realidade debaixo do sol. Foi só quando ele viu a mão de Deus que ele conseguiu encontrar algum sentido em tudo que ele está fazendo. Foi só quando ele conseguiu passar dessa triste realidade debaixo do sol e ver a mão de Deus e ver um facho de luz, assim como a gente vê nesse quadro, de tormenta, está um pouco escuro, mas é um quadro sobre a tormenta, é Jesus e os discípulos no mar da Galileia, tudo está escuro, o mar está bravio, mas Jesus está sentado no barco, já falando com os discípulos, e o que aparece no horizonte é um facho de luz. O que esse texto de hoje vai nos dar não é nada mais do que um facho de luz. Se você quer o quadro completo, acompanhe Eclesiastes até o final. No final do seu livro, Salomão nos dá vamos dizer assim, o holofote. Agora ele vai nos dar só um fachozinho. Mas esse facho já é fundamental para a gente pensar em algumas coisas muito importantes. O que Salomão está nos dizendo aqui, gente, é que é possível encarar a vida de ao menos duas formas. Na primeira, você coloca o homem no centro de tudo, assim como aquele cientista que eu citei no começo propõe. Nessa, você coloca o homem no centro de tudo e você coloca a conquista e o sucesso como as coisas mais importantes que existem nessa vida. E a conquista, obviamente, com seus próprios esforços. Então, nessa forma de encarar a vida, a gente é movido pelo sucesso. Agora, existe uma outra forma da gente encarar a vida. E nessa segunda forma de encarar a vida, você percebe que existe a mão de Deus. Você percebe que existe o facho de luz. Você percebe que tudo vem de Deus e volta para Deus. E aqui, nessa forma de encarar a vida, você não pode mais ser movido pelo sucesso. Você não pode mais ser movido pela conquista. Você precisa ser movido pelo significado e pela gratidão. Porque se tudo vem de Deus, a única forma da gente responder é com fé e com gratidão.
E aí a gente consegue comer, beber e encontrar satisfação no trabalho. Quando a gente percebe que tudo vem dele. Porque quem pode comer ou desfrutar de algo sem ele? Resposta, pergunta retórica de Salomão, mas a resposta é ninguém. Somente, então, quando Salomão consegue perceber que tudo vem de Deus, ele consegue agora sim viver de forma grata. Somente quando ele percebe que não é possível comer ou desfrutar a vida adequadamente longe de Deus é que ele consegue se acalmar. E agora ele consegue agradecer. E aí eu pergunto para mim e para você, o que nos move? Significado ou sucesso? Esforços ou gratidão? Presta atenção nisso. É impossível perceber que tudo vem de Deus se as nossas vidas são movidas pelo esforço e pelo anseio pelo sucesso. É impossível perceber que tudo vem de Deus se tudo que nos move é esforço e é a busca por resultado. E a gratidão só é gerada no nosso coração quando a gente consegue perceber que tudo vem de Deus. E só a gratidão é capaz de quebrar um coração orgulhoso. Ou, em outras palavras, um coração grato torna as pessoas humildes. Se você reconhece que tudo vem de Deus, você não tem mais motivo para se vangloriar. Se você percebe que tudo vem da boa mão dele, você não tem mais motivo para se orgulhar do seu sucesso. Afinal, veio dele. Boa mão, graça. E como a gente responde à graça? Com orgulho? Impossível. Quando a gente é grato, a gente percebe que Deus nos colocou no trabalho onde a gente está. A gente percebe que Deus serviu a mesa diante de nós a cada dia. A gente percebe que Ele nos deu a família que nós temos. A gente percebe que Ele nos deu as oportunidades de estudo e trabalho que a gente tem. Quando a gente consegue perceber que foi Deus que nos deu cada uma dessas coisas, aí as nossas vidas deixam de ser movidas pelo afã, pelo sucesso, e passam a ser movidas pela gratidão. Muda o eixo da coisa. Você passa a girar numa nova velocidade. O que a gente precisaria fazer, e aqui fica como lição de casa, é reler todo o texto que a gente leu à luz dessas palavras finais. É olhar para todo o texto e falar, bom, o exercício aqui de provar que tudo debaixo do sol não faz sentido e é cansativo, está feito. Salomão nos provou. Agora, vamos fazer o exercício contrário. Vamos passar a considerar a mão de Deus agindo na minha vida e na história e ver como cada uma dessas coisas se comporta. E o que a gente vai perceber é, agora há sentido. Agora parece que a coisa encaixou, engatou a marcha e agora a gente pode avançar. E é quando a gente troca de eixo do sucesso para a gratidão que a gente se deixa mover pela graça de Deus, pela abundante graça de Deus, pela maravilhosa graça de Deus. A graça de Deus que veio a nós, que veio ao mundo na pessoa de seu Filho. E quando Deus vem ao mundo, Ele tem uma mensagem a nos dizer. E uma das mensagens que Ele nos transmite ao enviar Jesus é que família é importante, é que trabalho é importante, é que estudo é importante, é que lazer é importante, é que as realizações, as grandes obras são importantes e têm seu lugar. Mas cada uma dessas coisas precisam ser encaradas da perspectiva correta. Precisam ser encaradas a partir do transcendente, a partir da mão de Deus que age na história. Então, a escolha que o texto bíblico coloca diante de nós hoje, a linha que o texto bíblico traça diante de nós nessa noite é: a gente vai continuar vivendo a vida enxergando a realidade apenas debaixo do sol, como se não houvesse facho de luz, como se não houvesse um Deus que intervém, ou a gente vai encarar a vida a partir de uma fé no Deus que intervém, participa desse mundo. Uma mão que é presente, Ele é o Deus presente, é o Deus conosco.
Então, sim, resposta final da nossa mensagem, sim, as coisas fazem sentido. Mas elas fazem sentido quando a gente consegue colocar os nossos olhos em Cristo. É quando a gente consegue colocar os nossos olhos em Cristo e nos ajoelharmos diante da cruz de Cristo que a gente consegue acalmar as nossas angústias. É quando a gente consegue lançar as nossas ansiedades sobre Ele que a gente consegue finalmente desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado viver. E aí a gente pode ser grato e agradecer por tudo o que Deus nos tem dado. Agradecer pelo dom da vida e por tudo o que Ele nos tem concedido. Porque, afinal, quem pode comer ou desfrutar de algo sem Ele? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus presente. Nós não precisamos viver as nossas vidas considerando de que o Senhor não participa delas. Nós não precisamos mais viver nesse mundo a partir de uma perspectiva única de que não existe nada além do céu. O Senhor se revelou a nós nessa noite e hoje nós podemos crer que tudo vem de Ti. A Tua boa mão tem nos conduzido. A Tua boa mão tem cuidado de nós. A Tua boa mão tem nos dado oportunidades incríveis nessa vida. Mas Deus nos perdoa porque muitas vezes a gente não é movido pela gratidão. A gente é movido pelo desejo de conquistar. A gente anda distraído. A gente está com a agenda lotada e não consegue ver a Tua mão agindo em nada. Porque a gente simplesmente não tem nenhum momento para pensar no Senhor. E aí essa agenda lotada faz de nós pessoas cada dia mais angustiadas. Como se fôssemos um caranguejo dentro de uma lata que esperneia, mas não consegue sair dali. Muitas vezes a gente vive assim. Então, Deus, por favor, que nessa noite o Senhor nos permita ver a Ti. Nos permita ver a Tua mão. Nos permita enxergar e entender que o Senhor se interessa por nós. Que o Senhor quer participar e quer se mostrar presente em cada um dos detalhes da nossa vida. Mas para isso a gente precisa se prestar um pouco mais atenção, se distrair menos, esvaziar talvez um pouco a agenda. Deus nos ajude nessa noite a abandonar tudo aquilo que é fútil nas nossas vidas. Nos ajude nessa noite a colocar diante do Senhor e falar: Deus, se o Senhor não vai conosco, não nos faça ir. Assim como Moisés disse a Ti ali no deserto: se o Senhor não vai conosco, não nos deixe sair daqui. Deus, nós não queremos sair daqui nessa noite sem perceber a Tua boa mão, sem perceber que o Senhor age na nossa vida. Por favor, Deus, venha a nós. Transforma os nossos corações. Transforma as nossas vidas. Se há alguém aqui nessa noite angustiado, aflito, não consegue ver sentido na existência, que o Senhor se revele. Que o Senhor venha com graça. Que o Senhor venha com a Tua misericórdia, com a Tua mão de bondade e poder e transforme esse coração. Nos livra da angústia, nos livra da aflição, nos livra de querermos ser algo diante do Senhor, nos livra de queremos ser algo diante das pessoas que nós não somos. Muda o nosso interior, nos dê uma identidade que está em Ti, em Jesus Cristo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Jesus. E nós Te agradecemos porque Jesus veio a nós. Jesus veio a nós. Ele veio para morrer a vida que morrer a morte que nós deveríamos morrer, para que nós possamos viver a vida que Ele viveu.
Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo sacrifício perfeito dele em nosso favor na cruz do Calvário. Te louvamos porque ele ressuscitou. Te louvamos porque ele está assentado à destra de Deus. E nós podemos confiar que ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é precioso para nós. E é no nome dele que nós oramos. Amém.